Fala galera, tudo bom com vocês? Vocês ficaram com medo, acharam que eu não iria aparecer para trazer um conteúdo de qualidade para vocês? Mas eu vim. E hoje não vim sozinho. Hoje eu vim acompanhado e faz tempo já que eu tô acompanhado. Vou chamar aqui a minha companhia de hoje pra gente bater um papo com vocês hoje. Hoje o negócio vai ser diferente. Vem aqui a companhia. Se apresente aí quem que você é. Oi, gente, eu sou a Thaís, esposa do Júlio. Nós estamos casados há praticamente 18 anos. Galera, hoje o negócio vai ser diferente. A gente tem costume de fazer um vídeo aí falando sobre as emoções, sobre os pensamentos, sobre fé. Mas o conteúdo de hoje é diferente e é necessário. Porque muitas das vezes a gente não sabemos como lidar com algumas situações e eu creio que, às vezes, através de um vídeo pode trazer esclarecimento. E o conteúdo de hoje que nós vamos trazer para você nós vamos falar um pouquinho mais sobre a família, que é um projeto de Deus. E graças a Deus aqui está, né? Eu costumo dizer que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas no nosso caso por trás de um pequeno homem sempre tem também uma pequena mulher. Então, se você está preparado para o vídeo de hoje, eu peço para você não saia deste vídeo, tá? Fique conosco até o final deste vídeo, porque não é um vídeo comum, aqui é um, como que fala mesmo? É um videocast? Videocast? Videocast. Um videoquest hoje. Quest. Quest. Mas quest. Na verdade, ela já vai começar a me ensinar, mas vamos lá. Nós vamos falar sobre a família. Qual é o projeto de Deus para a família? E eu creio que Deus ele tem um lindo projeto. Talvez você está aí neste momento nos vendo agora e está passando por alguma situação difícil, ou no seu casamento, com seus filhos. Mas nós estamos aqui hoje para mostrar para você que tudo é possível, que as coisas podem sim melhorar, que você pode sim conseguir aquilo que você deseja para sua família. Porém, vai ter que passar por alguns processos. E às vezes esses processos que nós não queremos passar é o que nos faz amadurecer no decorrer da nossa jornada. Nós anotamos aqui... É mesmo, né? Tá certo, tem que chamar vinheta, gente. Gente, nós estamos hoje, é o primeiro vídeo, tá? Então nós está meio ainda errado. Vamos para nossa vinheta e depois nós vamos seguir. Como eu tenho o costume de dizer, nós não saímos daqui, mas estamos de volta. Vamos lá. Qual é o assunto de hoje? Ela vai ser a minha... eu vou fazer a entrevista aqui com ela. Você que está mais por dentro aí, Thaís? Qual que vai ser o assunto de hoje? Qual o plano de Deus para a família? O plano de Deus... O plano original de Deus para a família. Para sua família. Você já parou para pensar nisso? Qual que é o plano de Deus para sua família? Já parou para pensar? Eu vou te dar alguns segundos para você parar para pensar. Thaís, na sua opinião, qual é o plano de Deus para as famílias, né? Não vou dizer só na nossa, mas para todas as famílias. Em contexto, assim, em geral, sempre o plano, a vontade de Deus, não só para a pessoa em si, mas para a família, o plano de Deus sempre é bom, perfeito e agradável, como a palavra de Deus diz. Tá, vamos lá. Então, nós conseguimos entender que se o plano de Deus para todas as famílias é boa, perfeita e agradável, você pode entender que Deus não quer o seu mal. Então, assim, para a gente começar esse vídeo aqui, a gente falando, eu quero que você entenda. Hoje, nós somos abençoados. Tá? Eu quero aqui trazer... mais como se fosse um primeiro vídeo, mais como um testemunho do nosso casamento. Né? Porque não foi fácil. Nós estamos indo já para 18 anos juntos. Então, assim, nesse período que nós estamos juntos, nós passamos por muita coisa. Principalmente a Thaís, que eu não fui fácil. Algumas pessoas que me conhecem, né, sabem, os mais íntimos, né? Os mais próximos, não os mais íntimos, mas os mais próximos sabem. Sim. E no decorrer desse percurso aí, eu acabei dando bastante trabalho. Com o quê? Né? Nos outros vídeos vocês podem ver. Com os vícios, com as drogas, por decorrência de ter tido uma família desestruturada, como muitas crianças estão crescendo. Muitos traumas, né, na infância. Com muitos traumas. Então, assim, isso prejudicou bastante. Se você estiver passando por isso, ou sabe de alguém que já passou por esse tipo de situação, você mesmo que talvez viveu dentro de uma família onde voltado o vício, brigas constantes, eu mesmo me recordo, sempre comentei com a Thaís, que eu me lembro na minha infância, algumas crianças falam, talvez... Tem pessoas que falam assim, eu queria voltar a ser criança, né? Sim. Eu já ouvi muitas pessoas falando. Mas eu mesmo não queria voltar a ser criança. Por mais que em alguns picos da minha vida, eu tive meus momentos de felicidade perto da minha mãe, né? Ali na minha casa. Porém, eu não queria voltar, eu não desejo voltar. Eu prefiro o dia hoje, na idade que eu tenho hoje, sim, do que poder voltar. Porque isso é traumatizante pra mim. Porque final de semana era o quê? Era bebida, era droga, era agressão. E isso causou muitos problemas emocionais dentro de mim. E eu trouxe isso pro meu casamento. Porque cada um só dá o que tem, né? Só dá aquilo que recebeu. Eu trouxe isso pro meu casamento e por conta disso, no começo eu vim com vício, com a bagagem, né? E aí a bagagem nos faz, de alguma forma você vai usar ela, é a sua bagagem.
Então você vai adquirir maus hábitos, maus comportamentos, atitudes erradas, você vai agir de maneira errada. Então assim, talvez você mulher, eu quero falar com você, o seu marido está fazendo algumas coisas, e aí você olha para ele, você quer abrir mão, muitas das vezes, dele. E ele, no fundo, você olha para ele, você vê que ele é uma pessoa boa. Porém, ele tem bagagens da família dele, ele não está fazendo isso porque ele quer. Mas foi condicionado, né? Foi condicionado a isso. Foi condicionado. Eu não dava trabalho porque eu queria, porque, tipo, na ótica das pessoas, hoje, eu tô mais humanizado, então eu penso assim, talvez as pessoas olhavam e falavam assim, sem vergonha, que nem quando a minha mãe falou. Mas não é, eu estava condicionado ao que eu tinha recebido, então eu estava vivendo segundo aquilo que na minha mente era certo. Né? Eu não estou dizendo no caso de homens que traem a sua esposa, faz coisas erradas. Eu estou dizendo quando dentro do casamento vocês acabam tendo um problema com vícios, né? Que é o que nós vamos falar aqui hoje. Qual que é o projeto de Deus para a sua família. É o melhor possível. Sim, o melhor possível, com certeza. É trazer paz, alegria, você ter, né, momentos de companheirismo. Sim. Porque lá no princípio, né, na Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Por isso ele fez uma disjuntora, uma companheira, né? Para os dois ali, tanto frutificar lado a lado, como cada um desfrutar da companhia um do outro. Então a vontade de Deus sempre será a mais boa possível. Como eu disse anteriormente, não apenas para o indivíduo em si, mas para a família em geral, porque a família é plano de Deus. A família é o primeiro ministério que Deus nos entregou e que a gente precisa saber administrar. E aí nessa conversa que a gente está falando, a gente quer falar assim, não mudando de assunto, nós vamos falar qual que é o plano de Deus, mas também já entrar num assunto que é muito sério, de homens, até comentei com a Thaís mais cedo, de homens que desejam trabalhar demais, né? Estão sempre fora de casa, porque eles acham que se eles trabalham demais, eles vão ganhar mais dinheiro e de certa forma, entre aspas, vão conseguir bancar melhor a sua família. E o projeto de Deus é bem ao contrário. O cara que trabalhar é bom, ganhar dinheiro é bom, mas o primeiro ministério, o primeiro chamado que você tem para fazer certo, não é no seu trabalho, isso são coisas que você deve adquirir com o tempo sim, mas o primeiro ministério, a primeira obra que você deve fazer é você ser uma pessoa que cuide bem da sua família. Como eu disse, eu mesmo não tive uma família que cuidasse de mim, um pai, né? A minha mãe fez o possível, o melhor dela, na condição que ela tinha, e isso acarretou algumas coisas. Então assim, vamos lá, pra gente conseguir entender o que a gente quer falar pra você. Você que está vendo esse vídeo, eu não sei, às vezes a gente está falando de vícios, tem outras pessoas que são outro caso. Tem outros tipos, né, de hábitos destrutivos, né? Tem não apenas vício de álcool, de droga, mas tem outros tipos também. Tem casamento que a pessoa não bebe, né? Que a pessoa não bebe, não usa droga o marido, mas porém vive numa briga constante, né? Um desafiando o outro, a submissão também, né? Da mulher ou do homem achar que é melhor um do que o outro, e até aí citou agora, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, Deus disse, não é bom que o homem viva só, farei uma auxiliadora. A mulher, ela foi feita para ser auxiliadora, para andar do lado a lado, que nem eu e a Thaís. Nem na frente, nem atrás, né? Mas lado a lado. Nem na frente, nem atrás, do lado a lado, né? Porque senão se tornaria julgo desigual. Então assim, o que eu não quero para mim, eu não posso fazer para ela. Então eu tenho que fazer o melhor possível pra gente... Você lembra que eu citei para você sobre a sintonia? A gente precisa... Na verdade, aqui, ó, a primeira lição aqui que você deve aprender no seu casamento. Você tem que achar sintonia. Sim. Eu vou até dar um exemplo aqui. Os dois tem que estar sintonizados para encontrar. Sintonia só. Por quê? Eu vou até dar um exemplo aqui. As pessoas que eram mais antigas, eu comentei isso com uma pessoa esses dias. As pessoas que são mais antigas um pouco, eu sou novo, eu sou novinho, eu sou um broto, sou um brotinho. Mas as pessoas que são mais antigas, eu mesmo peguei isso no tempo de criança. Aquela televisão de madeira mais antiga, que em cima dele tinha aquele UHF quadrado. Sim, e nele tinha se eu não me engano, 2 ou 3 botãozinhos que você pegava e ficava girando até ter uma televisão. Até sintonizar e achar aquela imagem. Então, assim, o que acontecia depois que você passava meia hora ali, né, lutando para assistir o programa do Faustão? O que acontecia? Você pegava e achava a sintonia. E através da sintonia vinha o quê? A harmonia. Isso. Quando você encontra a sintonia, automaticamente você entra em harmonia. Então, assim, você quer entrar em harmonia no seu casamento, você tem que sintonizar o que está errado e começar a procurar achar o canal certo, o caminho certo, a direção certa, para você não agir pelos impulsos ou pela sua emoção. Porque muitas das vezes a Thaís ela até teve muita sabedoria. Né? Ela agiu com muita calma, eu sempre fui mais alterado, sempre mais nervoso, mais explosivo por conta da família que eu tive, que né, era bateu, levou comigo, não levava desaforo para casa. Não levava desaforo para casa, né? Então isso eu tinha que estar sempre, e aí a gente vai aprendendo que a gente tem que aprender a entrar em sintonia para entrar em harmonia. Ela sempre foi mais calma. Então às vezes você, mulher, é aquela que é mais explosiva. Seu marido né, faz algum tipo de coisas que acaba né, prejudicando tanto a ele quanto ao casamento. E você acaba querendo brigar. Não vai dar certo. Não. A briga, né, Thaís? Não vai dar certo. Mas sim, Thaís, quando você olhava, aqui é um bate-papo. É um bate-papo. Vamos ser honestos. Quando você olhava pra mim e via eu daquele jeito, o que você pensava na hora?
Seja honesto. Tipo assim, você olhava... Tudo bem que você já conheceu um pouco da palavra de Deus no começo. Sim. Fica mais difícil para quem não tem uma fé. Porque, querendo ou não, você tinha um pouquinho de fé, não tinha Sim, tanto. mas por mais que a gente tenha fé, né, a gente tem as nossas emoções, a gente é humano e ninguém tem, vamos dizer assim, nervos de aço, né? Lógico que quando eu sabia que ele estava errado, né, a intenção, assim, o que vinha em mente era tentar mostrar para ele que ele tá errado, que as coisas não é assim. Só que às vezes não adianta, sabe? A gente tem que agir com sabedoria, que às vezes não adianta. Quanto mais você, vamos dizer assim, cutuca, quanto mais você tenta impor certas coisas por obrigação, né, a pessoa ela não muda, né? Ela não muda. Então, nem tudo que a gente pensa, nem tudo naquele momento assim de hora de raiva, que as emoções tá à flor da pele, a gente deve agir, né? Nem tudo que vem ser sábio é isso. Ser sábio é não falar tudo que pensa. Mas naquele momento, né, naquela situação, aquele momento de briga, de raiva, parar pra pensar, observar os pensamentos, pensar, vale a pena eu falar agora? Vale a pena eu brigar agora? Vale a pena eu impor as minhas verdades? Então, eu sei que é difícil, né, nesses momentos, mas a gente precisa de com sabedoria, deixar aquele momento de nervoso passar, esperar um pouquinho, pra depois, quando todo mundo já tiver com as suas emoções mais assim, acalmada, conversar certinho. Ó, que nem a Thaís falando aqui agora isso, preste bem atenção o que nós vamos falar. O plano de Deus para todas as famílias Sim. é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Deus quer que você tenha uma família que vive em harmonia. Só que assim como Deus tem um plano para sua família, e é tão sério, até pessoas que não é casado ainda, que né, são jovens, que ainda estão namorando, escolher direito, pensar direito. Por quê? Porque assim como Deus tem um plano para sua família, como disse lá em Gênesis, né, que Deus não queria que o homem vivia só, queria uma auxiliadora, o diabo também vai ter um plano. Você acha que o diabo vai ficar de fora? O diabo vai querer trabalhar. O diabo é sempre imitador de Deus, né? Deus, a intenção de Deus é sempre construir. E a intenção do diabo é sempre destruir, né? Ele é imitador, mas do lado errado, do lado oposto. O projeto do diabo é o oposto. Tipo assim, Deus, ele quer fazer que a sua família vá bem. Que quem olha de fora fala, nossa, que família abençoada. Porém, o diabo, ele quer olhar de fora e ver totalmente destruído. Isso é o plano dele desde o princípio. Na Bíblia fala que Deus fez a mulher, né? Deu toda a terra, todo o paraíso ali para Adão e Eva, e aí em sequência disso a serpente, né, o diabo entra na serpente, chega na Eva e engana a Eva. E aí muitos culpam a Eva pelo que aconteceu. Sim, e é até interessante que você entrou nesse assunto, porque a gente vê que a maioria das brigas, né, dentro do casamento assim, é sempre um querer justificar que tá fazendo aquela atitude, que tá tendo aquele hábito, tá fazendo aquilo por causa do parceiro. Sempre quer justificar. E a gente vê isso desde o início na criação. Quando Adão e Eva pecou, a gente sabe que foi a Eva que deu ouvido à serpente tudo, que comeu e que também, né, acabou ali falando com o Adão e o Adão comeu, mas poxa, o Adão também comeu, né? E aí quando Deus... É interessante, né? Ó, outra lição que nós devemos aprender. Só cortando a Thaís aqui. O Adão, ele culpou a Eva, mas ele não falou que ele tinha comido. Isso, é isso que eu vou falar. Daí quando Deus estava passeando, né, que a gente conhece a história que Deus estava ali todos os dias ao entardecer, Deus passeava, né, no jardim, esperando ali ter um diálogo que ele tinha todos os dias com o homem, com a mulher. Aí Deus procurando eles, cadê eles? Eles tinham se escondido, porque eles estavam com vergonha, porque eles sabiam que eles tinham desobedecido a Deus. Aí Deus procurando, né? Aí quando eles foram ali se manifestar, aí Deus falou assim, mas por que vocês escondeu? Aí Adão jogou uma bomba pra Eva. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste como companheira, ó, presta bem atenção, a mulher que tu me deste jogando a bomba pra Eva. A mulher, de vez ele fala assim, sim, Senhor, eu comi do fruto, né? E a minha mulher comeu também. Mas não, de início ele já quis jogar a bomba pra Eva. É porque é mais fácil a gente jogar a bomba, o problema pro outro, do que a gente assumir que a gente está errado. Aí ele disse, a mulher que tu me deste, né, comeu do fruto e acabou fazendo eu comer, como se fosse assim, né? Então, a gente vê que isso vem desde lá do princípio. E muitas das vezes, a gente vê muitos casal, né, muitas brigas que tem dentro do casamento, sempre um justificando. Ah, mas eu não mudo porque você é assim, assim. Ah, eu tô fazendo isso porque você é assim, assim. Sempre fazendo o papel de vítima e de juiz. Se colocando no lugar de vítima e acusando, entendeu? Então, a gente vê muito isso. E isso são hábitos destrutivos que acabam levando o casal a lugar nenhum. Mas acaba, né, o casal não saindo desse ciclo de briga, porque um sempre quer justificar a sua atitude que tá tendo por conta da atitude do outro. Fora que tem pessoas que é assim, ó. No meu caso, eu vou dizer em algumas situações foi assim. Eu acabo querendo justificar o erro para mim poder fazer o que eu queria. Entendeu? Eu vou revelar a máscara aqui agora de muitos maridos. Eu vou revelar, agora vai cair a sua máscara. Muitos maridos que estão, eu tô falando, ele não é uma pessoa ruim, mas como tá condicionado e quer fazer aquele desejo, no meu caso era bebida e droga, eu encontrava uma oportunidade, porque se eu pudesse falar, eu bebi porque aconteceu isso. Eu bebi por causa disso. Eu lembro disso. Ele sempre dava justificativa. Ah, hoje eu bebi porque você não sabe que eu passei no serviço. Ah, hoje eu bebi porque o carro quebrou. Hoje eu bebi porque eu tava nervoso. Então, assim, a gente não conserta um erro com outro erro. Não tem como consertar um erro com outro erro. Por quê? Porque se a gente for consertar um erro com outro erro, a gente vai acabar fazendo dois erros. Então,
muitos maridos acabam justificando até mesmo o casamento. No meu caso, eu falava algumas coisas. Mas tem o cara que ele usa a mulher. Eu fui pro bar porque você ficou enchendo meu saco, você ficou infernizando, brigando. É o que eu falei, sempre quer justificar, né? Sempre quer tirar a culpa de si, se colocar no lugar de vítima e colocar a culpa pro outro. Eu ajo assim porque dentro de casa é assim, né? Sempre justificando. A gente vê isso desde lá do princípio, né? Então assim, vamos lá, pra gente entender. Deus tem um plano pra sua vida e pra sua família. Eu não sei a situação que você está vivendo agora, o momento no seu casamento, na sua família, mas assim, Deus tem um plano pra você, pro seu esposo e pros seus filhos. Por quê? Porque o marido e a mulher, eles são a coluna, a estrutura de toda a linhagem, de todos os filhos. Sim. Se o diabo conseguir atingir um dos dois, automaticamente meus filhos serão atingidos. Automaticamente os meus filhos serão os primeiros a ser bombardeados e assim em sequência. Então assim, se você parou agora nesse vídeo e você está prestando atenção e está vendo que o seu casamento tem alguma coisa errada, seja com vício, seja com droga, seja com briga, seja problema financeiro, eu não sei a situação, mas assim, o diabo ele vai fazer de tudo para te destruir, porque através de você ele vai ter uma porta. Seria uma porta, né? A palavra certa seria uma porta de acesso até os filhos. Acesso, né? Com certeza. Ele quer destruir o casamento, porque destruindo o casamento vai destruir a família, né? Destruindo o casamento não só marido e mulher vai sofrer, como principalmente os filhos. O primeiro trabalho seu, como um pai que está vendo agora, que se encontra no vício, as pessoas falam assim, você fala muito de vício, você gosta de comentar muito, eu só dou o que eu já vivi, entendeu? Eu tenho que falar a minha realidade, eu vou falar... A experiência, né? Aí a pessoa fala assim, duas coisas que eu sei falar legal, duas coisas. Sobre quando a gente tem uma transformação na vida, né, que a gente consegue passar por um processo difícil, que é o que eu enfrentei, que é uma superação, e falar um pouco de algumas brincadeiras, fazer brincadeiras saudáveis. Agora fala pra mim, eu vou falar de medicina, eu não sei nada de medicina. Eu não sou médico, não estudei pra isso. Então assim, a gente só dá o que tem. O que eu tenho pra você você pode superar esse momento que você está vivendo. Você pode passar por esse processo. É fácil? Não. Vai ser de uma hora pra outra? Não. Isso tá levando 18 anos, nós estamos juntos, até hoje a gente tá, né, aprendendo ainda muitas coisas. Né? E seja lá no começo, se você estiver casado, no meio, ou já com 30 anos, às vezes tem casamento que tem 30 anos, e tem coisas que o marido e a mulher ainda não resolveram. Né? E, então você precisa resolver isso, entrar em sintonia, para você achar... a harmonia, né? Quando entra em sintonia, a gente alcança a harmonia. E é isso que a gente precisa, né? E achando a harmonia, os seus filhos não são bombardeados. Porque a minha preocupação maior aqui é com os seus filhos. Porque eu sei o que eu enfrentei estando dentro de uma casa de destruição, brigas, né? Tinha polícia constantemente na porta da minha casa, agressão. E isso atrapalhou muito, tanto na escola, na minha vida emocional, no meu casamento, até com os meus filhos hoje. Isso ainda acaba tendo gatilhos que acaba eu tendo que lidar com isso. Então assim, se você ama seu filho, você ama sua filha, você ama seu esposo, sua esposa, o dia hoje de você tomar uma decisão na sua vida e mudar tudo isso. É o dia dessa pessoa se levantar e dizer que ela não é a situação que ela está vivendo, mas ela é mais forte do que isso. E não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Tem pessoas que falam assim, eu vou começar algo, mas estabelece lá pro futuro. Começa hoje, o dia agora. Porque até então não tem futuro, né? O futuro nosso é presente, porque você não sabe o dia de amanhã, tanto que Jesus mesmo disse, não fique fazendo muito plano pro futuro, porque você se preocupa tanto com o amanhã, sendo que você tem que viver o dia de hoje, basta cada dia o seu mal. Então qual é o mal que você está vivendo hoje? Você vai sentar, vai resumir certinho isso daí, e vai fazer assim, eu preciso mudar nisso. E eu creio que através dessa mudança na sua vida, com o tempo, né, não vai ser de uma hora para outra, porque a pessoa, ela pensa assim, ela vai lá e machuca a pessoa, seja com uma palavra, seja com o que for. E você já teve um machucado, vai lá no outro dia e rela nesse machucado. Vai doendo, vai. Vai lá e taca o dedo lá no machucado, joga uma água forte nesse machucado, vai doer. Então tem um processo de cura, né, um processo de criar camada, de pele de novo, de restauração, para que quando acontecer um envolvimento de ter uma situação que envolve alguma coisa que lembre isso, ou uma situação, já está curado. E aí não sente a dor que você sentia. Então, a partir de hoje, se você está com o seu casamento aí precisando ser transformado, pare e pense não só em você, mas na sua família e nos seus filhos. A Bíblia diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. E ser sábia não é bater de frente com seu marido. Ser sábia não é querer impor a ele as suas verdades. Mas tem uma passagem na Bíblia também, no livro de Atos 16:31, que diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. No contexto dessa passagem, a gente vê que Paulo e Silas eles estavam na prisão, né, uma passagem bem conhecida, e ali onde que eles foram presos injustamente, né, e eles começaram a orar, a cantar, houve um terremoto, o carcereiro achou que eles tinham fugido, mas o carcereiro então ficou com medo, né, e ia ali se matar. Aí Paulo e Silas diz assim, não faça isso. Aí o carcereiro assustado diz assim, mas o que eu faço, senhores, para que eu seja salvo? Aí Paulo diz algo muito forte para ele, diz assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O interessante é que o carcereiro perguntou o que eu faço para ser salvo. Ele não falou da casa dele, mas ele perguntou sobre ele, o que eu faço para ser salvo.
Mas Paulo ali, ele revelou que o projeto de Deus não era apenas salvar o carcereiro, mas toda a sua casa. Por isso que a resposta de Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então, através da crença daquele homem que trouxe transformação na mente dele, também alcançou toda a casa dele. Então, a partir do momento que você, mulher, é sábia, que você entrega a sua vida a Deus, que você confia em Deus, pode ter certeza que não apenas você, quando você deixa essa verdade te transformar, não somente você, mas toda a sua casa vai ser alcançada pelo Senhor também. E duas lições que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender que você não vai conseguir nada sozinho. Não, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E se você não se esforçar, você não vai ter uma mudança também. Porque até hoje eu escuto pessoas falando assim, por que eu falo assim, que sozinho você não vai conseguir nada, para você entender melhor antes de eu falar. Porque a Thaís precisou da ajuda de Deus, Deus me deu a auxiliadora, ela precisou da ajuda de Deus para conseguir superar o que estava enfrentando tanto comigo ali. Mas assim, você tem que se esforçar, por quê? Tanto que ela precisa da ajuda de Deus e de se esforçar, mas houve uma colaboração da minha parte. Sim. Eu precisei me esforçar, né? Então assim, o que acontece? As pessoas até hoje olham e falam assim, se não fosse a Thaís, não sei o que seria de você, não sei o quê. Eu falo assim, meu Deus, por quê? Tudo bem que ela veio, eu não sou Deus, não. Ela veio e me ajudou. Só que ela não pode fazer aquilo que é pra mim fazer. Né? E eu não posso fazer aquilo que é pra ela fazer. Então, assim, tem coisas que vai ser decisões que você vai ter que tomar individualmente. A mulher, ela vai ter que tomar uma decisão de achar que ela não deve brigar e ela precisa buscar um auxílio em Deus, assim como o homem depende de um auxílio, ela precisa de um auxílio de Deus, né? Meu marido faz tudo isso, eu vou encher a cara também. Eu já vi muita mulher fazendo isso. Se eu não posso contra ele, se junta a ele. É o pior erro que você deve fazer na sua vida. Isso não é ser nem um pouco sábia. É tola, porque se o marido sozinho não tá dando conta, ele vai dar conta dos dois bebendo. Não vai dar certo. E eu tô falando por experiência. A minha mãe, ela tentou muitas vezes com o meu padrasto. Não tô falando, você tá jogando história, não. A minha mãe tentou, e eu lembro que ela falou. Eu tentei, chegou um tempo, até tá no livro, que ela falou, se eu não consigo contra ele, eu vou juntar ele. Foi o tempo que ela se afundou na bebida. De uma hora até conto mais sobre isso. Então, assim, precisa de duas coisas. Primeiro você não vai conseguir nada sozinho. Segundo você vai ter que ter ali uma persistência em fazer uma transformação na sua vida. Você tem que querer. Porque não adiantava a Thaís querer e eu não. A pessoa tem que querer. É a sintonia, tem que entrar na sintonia para encontrar harmonia. Dá um passo, né? Tem que abrir a mente também, desejar uma mudança. Tem que cair em si, né? Chegar no limite e falar, não, poxa, eu quero mudar. Porque senão outra pessoa não vai poder mudar. E as pessoas pensam assim, mas então você tá falando pra mulher ficar sofrendo na mão do homem. Eu não tô falando no caso do homem que bate na mulher, espanca a mulher, sai com uma de mulherada por aí, que é, vamos dizer aqui a palavra certa, que é sem vergonha, né? Eu estou dizendo a sintonia que você não encontrou ainda do projeto de Deus para sua família, né? O projeto de Deus para sua casa, o projeto de Deus para seus filhos. Eu não estou dizendo para você, mulher, que está aí todo dia com o olho roxo, né? Que nem muita igreja prega aí. Não, você tem que orar até Deus mudar. Não, Deus não vai mudar. Sim. Se o cara não quiser mudança, ele quer viver a vida doidada dele aí, deixa ele viver a vida doidada dele. Entendeu? Se Deus, ele quer que a pessoa viva em sintonia. Sim, com certeza. Senão, aí a gente vai estar falando de você ficar tomando soco na cara, chute, chorando, entrando em depressão, pensando em se matar. E aí Deus não te fez para ser infeliz. Deus te fez para ser feliz. Então, se coloca no seu lugar como mulher, em primeiro lugar. Né? Se valorize, né? Porque uma mulher que é sujeita, que deixa, né? O marido fazer o que quer, bater, espancar, ela não se ama, ela não pode nem falar que ama ele demais. Porque... Vai falar que ama o marido. Não, tem mulher que eu já ouvi falar, eu amo muito ele. Não ama, de verdade não ama, porque ela nem se ama, nem conheceu o amor de verdade, porque se ela conhecesse, ela se amaria em primeiro lugar, né? Pra depois poder amar alguém. Então alguém que não se ama, como que vai amar outra pessoa? Uma coisa interessante agora, a gente entrou num assunto que é assim, eu falei da bagagem no começo, né? Que a gente dá o que tem. Só que eu vi muito agressão dentro da minha casa, quando era criança. E por incrível que pareça, eu nunca agredi a Thaís, nunca levantei a mão pra ela, mesmo quando eu tava fazendo coisas erradas. Então assim, a gente pode usar a bagagem que a gente tem, que nem eu usei, a bagagem que eu recebi, claro, que eu vim com meus gatilhos emocionais, que causou os vícios. Mas eu usei as bagagens que eu tinha também, é um ponto-chave aqui, é uma lição. Usar a bagagem ao nosso favor. De vez de você usar a bagagem para ser um peso na sua vida, você pode usar também, de certa maneira, a um ponto como favor. Como? Vamos para o Marcelo. Como? O que é como tarará, tarará? Eu vi agressão, só que eu nunca agredi ela. Porque na minha cabeça, eu pensei, homem que bate em mulher, para mim, não é homem. Eu pensava nisso, né? Homem que bate em mulher, para mim, não é homem. Então eu usei isso como um ponto-chave, né? Para mim não poder agredir uma mulher, né? Um trauma que eu vivi, eu não passei ele para frente. Não vi meus filhos... meus filhos nunca viram eu agredindo a Thaís. Por quê? Porque foi uma coisa que eu falei, não, isso aqui eu vou ressignificar. E foi uma coisa até fácil de ressignificar, entre aspas. Não sei se isso causou um trauma tão grande, não sei te explicar como, mas foi algo que eu não passei pra ela, nem pros meus filhos. Eu tive mais problema com vícios,
com a bebida. Então, mas cada um é um caso, Sim. cada um vai ter uma bagagem, né? Vai ter uma maneira de lidar, cada um tem um jeito. Muitos vão, infelizmente, né, que crescem dentro de uma casa onde vê ali o pai, padrasto, né, batendo ali, espancando a mãe. Muitos, infelizmente, vão adotar essa prática, vai fazer isso também, porque viu, né, viu o pai fazendo isso e vai acabar fazendo também. Mas outros, que eu acredito que é uma minoria, como ele, né, nessa parte aí, ele não pegou isso. Talvez isso trouxe um trauma tão grande nele, né, e ele nunca, graças a Deus, nessa parte de agressão, nunca teve isso. Esse vídeo aqui é um intuito dele assim, ó. Existe casamento perfeito? Não. Porque nós somos Não imperfeitos, existe certo? pessoas perfeitas. Nós somos imperfeitos. Eu tenho as minhas imperfeições, a Thaís tem as imperfeições delas, e tantas outras pessoas que estão no casamento. Nós não está aqui dando conselho. Como que seria? Não tá aqui falando que nós é perfeito, não. Conselho Viu? matrimonial. Matrimonial. Nós não estamos aqui dando conselho, mas estamos aqui passando experiência que nós vivemos e deu certo. E se você usar, pode ser que dê certo, entendeu? Basta a gente tirar um pouco do nosso orgulho. O orgulho Isso. também é uma ferramenta Orgulho, arrogância. destrutiva no relacionamento. Só que de tudo isso que a gente está falando aqui, que são coisas que a gente... bagagem que a gente precisa tirar, bagagem que a gente precisa usar em nosso favor para se ressignificar a nossa vida, a gente tem que entender assim, que o diabo ele vai trabalhar o tempo inteiro para destruir sua família. Porque a Bíblia diz, né, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então o plano dele, ele já deixou bem estabelecido. É matar, roubar e destruir. E outra, que eu falei no começo do vídeo, às vezes você está lutando demais para ter alguma coisa e está perdendo o que você tem. Olha que frase, agora ficou legal. Às vezes você está lutando, eu vou até repetir, você está lutando demais para ter alguma coisa e está perdendo o que tem. É sério, por quê? Porque o seu bem mais precioso está dentro da sua casa, é a sua família. Há muitos pregadores por aí, eu ia falar sobre isso. Os pregadores, isso aqui é um recado para os pregadores. O pregador quer ganhar muita alma lá fora, quer ganhar muito altar, quer Não cuida da sua casa, viver no do seu centro, casamento. né? E acaba o seu casamento está em destruição, seus filhos estão fora da presença de Deus. Não vou dizer que você é a causa do seu filho estar fora da presença de Deus, porque você ensina, eles escolhem o caminho que quer seguir, mas toma cuidado, porque você pode ganhar o mundo e perder aquilo que é mais precioso, que o que Deus constituiu desde o princípio. É tão importante o casamento que está em Gênesis, não está em Apocalipse. Ele foi estabelecido no princípio, né? No princípio de tudo, lá no ato da criação. Deus criou todas as coisas, o mundo e tudo que nele há, e depois ele criou o quê? O homem, e logo criou uma mulher, né? Que dali veio a família. A minha mente já foi bem longe agora. Eu imaginei assim, o casamento é tão importante que se não fosse importante para Deus, Deus tinha feito um monte de homem, um monte de mulher esparramado na terra, né? Esparramado um monte de homem e de mulher na terra. Aí depois disso Deus fala assim, e vi que é bom, agora eu vou fazer o casamento, vou unir, né? Ou vou deixar eles escolher quem eles querem. Não, ele constituiu o homem e a mulher para ter um matrimônio, porque a partir dali ele ia ter a família. Então, o primeiro ministério não é a igreja, né? O primeiro ministério não é nada disso. O primeiro ministério é a família. Então, a gente precisa aprender a administrar melhor o nosso primeiro ministério. Como que a gente vai ser bem-sucedido em outros ministérios se a gente não administrar primeiro esse primeiro ministério que Deus nos deu, que é a família? E outro ponto-chave. Eu só cheguei onde eu cheguei, claro, eu não jogo tudo em cima da costa da Thaís, porque assim, eu quis uma mudança na minha vida, porque você tem que querer. Seja o homem ou a mulher agora que está vendo esse vídeo, você tem que querer uma mudança para sua família, você tem que querer uma harmonia para sua família, viver em paz. Imagina quem quer viver dentro de uma casa. Eu passei por isso, eu não desejo nem pro meu inimigo. Eu vejo o casamento de pessoas aí que os filhos estão vendo o pai e a mãe quebrando, né, brigando, quebrando tudo, as crianças gritando. Eu fico desesperado. Eu sei o que é uma criança passar por isso. Então assim, se você ama seu filho, a sua filha, monte hoje, não deixe para amanhã, monte hoje. Porque a briga, a desavença, todo esse quebra-pau, toda a briga que você tem dentro do seu casamento, os mais prejudicados não é nem você e sua esposa, os mais prejudicados são os seus filhos. Porque pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Então decida mudar hoje. Não é nem por conta de você e da sua esposa, mas por conta dos seus filhos. Outro ponto-chave. Quer mudar o mundo. Você quer mudar o mundo? Comece mudando dentro da sua casa. Comece... Na verdade, não é só nem dentro da casa. Eu vou aqui... Mudando si próprio, Começa né? mudando a sua maneira de pensar. Quando você começa a mudar a maneira de pensar a sua mente, você começa a agir com a outra pessoa de maneira diferente e isso transborda sobre a sua família. Então, assim, quer mudar o mundo? Começa mudando a sua mente e dentro da sua casa. Mas trabalhando em você primeiro, né? Trabalhar em si, pessoal, né? Porque tem traumas. Né? Eu não vou julgar a pessoa, porque eu sei o quanto é difícil. Né? A pessoa não consegue, você não vai conseguir sozinho. Não adianta. Quantas vezes eu escuto pessoas falando assim, eu parei com isso, eu parei com aquilo. Mas tá com Deus? Não. Sozinho não vai, não dura nada. Tudo que começa sem Deus... Tudo que começa sem Deus não vai longe, quer ver? Nimrod tentou construir a torre. Ele não foi muito longe, porque não estava Deus no negócio. Então tudo aquilo que Deus não está no projeto, revelação. Todo projeto que Deus não está nele, não vai muito longe. Vai ter o quê? Não é duradouro. E diz que confundir as línguas. Olha que interessante, né? Nós não está nem saindo fora do assunto. Confundir a língua. Um ia dar tijolo, era pau, e aí quando Deus não está no projeto, no casamento... Não começa a compreender. Confusão da conversa. Por isso que Deus ele precisa ser, né? No cordão de 3 dobras, a primeira pessoa do cordão de 3 dobras.
Aí fica bem difícil de se quebrar. Então, o primeiro plano aqui, Deus tem, vamos aqui conjecturar para não ficar muito extenso esse daqui, mas vamos lá. Deus tem um plano para sua família, para você, para o seu esposo, para sua esposa e para seus filhos. O diabo também tem um plano de matar, roubar e destruir a sua família. Ele quer que todos olhem para ela como uma família derrotada. Deus deseja olhar para a família como uma família restabelecida, um projeto que ele criou lá no Éden. Sim. O diabo deseja que as pessoas olhem como uma família... Ele quer distorcer a imagem do que Deus fez, né? Então você precisa, aqui a primeira lição que você precisa entender, você não vai longe sozinho, você tem que querer. Tem que querer mudança, tem que cair em si e desejar uma mudança. Entrar em sintonia, procurar a sintonia. Para poder ter harmonia. Para encontrar uma harmonia, como nós estamos aqui hoje, nós estamos em harmonia, porque se ela não quisesse, nós não estaríamos aqui hoje juntos, né? E vice-versa. Então assim, vocês precisam encontrar a sintonia para encontrar a harmonia, para que isso não venha afetar a sua descendência posterior, os seus filhos, que é o seu patrimônio mais precioso. Então mãe, pai, esposo, esposa, vocês que estão aí querendo viver a vida doidada, querendo fazer as coisas do seu jeito, sem Deus, dentro desse matrimônio, hoje é o dia de vocês sentarem e dar um basta nisso, né? Porque... O dia é hoje. Porque brigar não vai adiantar. Não adianta. O tanto que eu briguei no começo, né, que a gente se casou, a gente foi morar junto. E outra, a gente era muito novo, né? Assim, eu tinha 16 anos, ele tinha 19. Né? E naquele tempo eu não tinha nada de maturidade e sabedoria. Então, de início ali, eu quis, né, obrigar, você vai fazer isso, isso e isso. É isso que você vai fazer, mas não adianta. Não adianta você querer obrigar uma pessoa a mudar. A gente não tem o poder de colocar nossa mão na mente da pessoa e falar, não pensa assim, não age assim, age assim. Não adianta brigar, não adianta tentar impor as verdades, né? Mas as coisas que a gente tem que fazer, a gente precisa, né, conhecer o amor de Deus, deixar ser transformado por esse amor, né? E confiar em Deus, né? Nunca desistir de orar, que a oração tem um poder incrível, né? O que a gente não pode fazer, o que a gente é limitado em fazer, Deus ele pode fazer, porque o poder dele é ilimitado, né? E o seu parceiro aí também tem que desejar uma mudança, tem que cair em si e também tem que desejar essa mudança, querer essa mudança. Para que isso não possa afetar os seus filhos, porque o dia que afetar os seus filhos, eles vão levar para o casamento deles, e essa bagaça muitas das vezes eles não vão conseguir usar da maneira certa, vão usar só da maneira errada. Sim. Vai prejudicar muito, vai por mim, o emocional dos seus filhos. Então hoje é o dia de você cuidar do seu bem mais precioso, do seu patrimônio que Deus te deu. Você, como pregador, deve fazer uma avaliação. Estou ganhando muito, estou perdendo aquilo que eu tenho dentro de casa, né? Então, começar a ganhar dentro de casa primeiro para depois ganhar lá fora. Ou você muda hoje, ou o ciclo se repete na sua próxima descendência, que é os seus filhos. E assim vai se repetindo até alguém quebrar esse ciclo. Tem que quebrar o ciclo, porque senão continua. O filho cresce do mesmo jeito, ele vai fazer as mesmas ações que o pai fazia. Vai ter, né? É o reflexo, o espelho. Vai dar o que tem, o que recebeu. Então, é o dia de você ressignificar tanto a sua vida quanto a vida dos seus filhos que estão aí. E a pessoa deve ficar pensando assim, mas é difícil. Edifício para mim é prédio, né? Eu sei que é complicado, mas nada que a gente não possa mudar. Por quê? Porque nós não nascemos com isso. Não. É questão de escolha, é questão de hábito. Ninguém nasce com vício, ninguém nasce com hábito destrutivo. Isso é adquirido ao longo da jornada. É questão de escolha. Então você escolhe hoje, tá? Para de ser, às vezes, egoísta, né? Porque eu amo minha família, Só de palavras. Né? Eu dou um sapato pro meu filho. Não, isso não é amor. Não. Né? Eu dou comida pra minha família. Não, isso não é amor. Amor é você colocar em prática, né? Querer uma harmonia com a sua família. Amor não é um prato de comida, porque um prato de comida o padrasto pode dar. E nem mesmo um presente caro, né? A gente vê, tem maridos por aí que trata super mal sua esposa, né? Agride, e depois chega no dia dos namorados ou no aniversário, vem com presentes caríssimos, né? E não se baseia só em apenas um dia comemorativo, mas é um relacionamento diário ali, de cumplicidade, de compreensão. E de tentar se sintonizar para poder obter essa harmonia que precisa no casamento. E não vai ser perfeito também não, tá? Não vai aqui falando que nós tá dando receita mágica pra vocês aí, depois vocês reclamar. E outra, já que nós tá conversando aqui, vamos aqui abrir uma conversa aqui com as pessoas. Como que eu posso dizer a palavra certa? Comenta aí, você que tá vendo esse vídeo, se vocês desejam, né, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí nos comentários aí, se vocês desejam que eu e a Thaís aqui abre um videocast, né? Videocast, eu acho que é assim que se fala. Não é JQuest, não. Sempre tá fazendo vídeos, não só sobre casamento, mas sobre... Um bate-papo, eu e ela, ó. Sobre casamento, sobre família. E sobre as emoções, pensamentos. Sobre emoções, sobre a mente. E sobre fé, né? Sobre a palavra de Deus. Em assuntos assim edificantes. Sobre erros, sobre acertos. Sim. Né? Sobre superação. Dinheiro, dinheiro, que dinheiro é problema. Em algo certo relacionamento. Mas vamos lá. Se você quiser, comenta aí. Eu quero o quê? Eu quero mais vídeos desses. Aí a gente sabe que você quer ouvir mais nós dois falando junto. Por quê? Porque eu creio que vai trazer edificação para a sua vida. A nossa experiência pode criar experiência em você, e aí você pode passar a melhorar mais e mais a cada dia. Então, você está gostando desse vídeo? Eu quero pedir para você, né, Thaís, o que a gente deve fazer? Pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, comentar, deixar o like. Comenta aí, deixa o seu like, que isso vai ajudar a chegar em outras pessoas, tá bom? E daí no próximo vídeo, eu vou falar mais que ele, tá? Tipo, eu vou falando e daí ele vai respondendo, não pode ser, tipo assim. Não, nós estamos começando hoje, então eu gosto de falar bastante, né? E aí ela tá entrando no vídeo hoje, a gente fica meio... Mas aí no próximo vídeo ela fala mais, porque ela fala mais do que eu, né?
Isso aqui é a verdade, né? Então, aqui tá Às vezes. É quando eu tô pra falar com vocês, eu gosto de falar bastante. Então vamos lá. Pra gente concluir esse vídeo aqui, pra não cansar você, que chegou até o final desse vídeo, saiba que Deus tem um plano na sua vida, que o diabo também tem um plano, mas se você buscar em Deus auxílio, se você conseguir desejar a mudança, você vai transformar você e aí vai fazer igual o carcereiro, né? Sim, e será salvo você e a sua casa. Porque a promessa de Deus não é apenas que você desfrute da salvação, né? Mas também toda a sua casa que desfrute dessas bênçãos do Senhor. E aí juntos vocês entrarão em sintonia e harmonia. Quando entra em harmonia é tão bom, porque por mais que venha a ter alguns tipos de problemas, que é normal, o casamento não é perfeito, vocês conseguiram resolver os dois juntos, junto com Deus, cordão 3 dobras, né? Sim, com certeza. Se quiser falar mais alguma coisa, pode falar aí, a gente conclui, pode falar. Eu sei que você tem coisas pra falar, fala que você tem. Eu tô tentando lembrar do que você tinha falado, que eu achei tão interessante, sobre que tem problemas que não precisam ser resolvidos, mas precisam ser administrados. Isso. Porque um exemplo, num casamento, vamos lá, vou falar rapidinho aqui, né, porque não sei nem quanto tempo o vídeo já tá. Não, mas depois dá um jeito, vai. Tem problemas no casamento que não precisa ser resolvido, mas precisam ser administrados, porque eu vou dar um exemplo meu aqui. Se no começo, quando eu comecei na minha caminhada, na minha jornada com Deus, né, e eu orando, buscando por Ele, e Ele, né, não saía daquele vício, daquela situação, não queria sair daquilo lá, se eu falasse assim, poxa, vou resolver esse problema, e me separasse dele, né, porque muitas vezes dessa maneira, vou resolver o problema, tá me causando dor, sofrimento, o que eu vou fazer? Vou resolver o problema, vou separar, né, mas como o Júlio disse anteriormente, lógico que cada caso é um caso, né. Nós não estamos falando aqui no caso onde o marido comete o adultério, ou vice-versa, ou quando o marido acha que a mulher é um saco de pancada e espanca a mulher. Eu tô falando no caso dos vícios, que foi o meu caso, entendeu? Não só os vícios, mas de outros tipos de desarmonia, né? Não só nos Que vícios, prejudica. né? Mas outro tipo de, vamos dizer assim, hábitos destrutivos. Porque tem um marido, ó, só pra não sair fora do que você vai falar, tem marido que não quer deixar a mulher trabalhar por ciúmes. Isso, é um verdade. trauma que o cara tem. Com certeza, Né? é um trauma. Aí... Porque você pode achar que não é um trauma, mas com certeza é algum trauma. Isso cria briga, porque às vezes a mulher quer trabalhar. Sim. Né? Quer E o ter o cara não dinheiro quer. dela. Porque ele tem ciúmes, desesperado, e eu não culpo ele, é um trauma, ele traz. Então, assim, tem várias coisas que podem causar confusão dentro de um casamento, de uma família, que o diabo pode entrar por essa porta. Então, assim, não é só o caso do vício. Nós estamos usando o eu, em específico, que criava desarmonia. Isso, no meu caso, no nosso caso, né, a minha luta ali era com ele nos vícios, das drogas, do álcool. Então, como eu disse pra vocês, tem pessoas que falam assim, vou resolver o problema, né, vou me separar, né, mas tem problemas que precisam ser administrados, né, que não se resolve ali, eu vou resolver isso aqui dessa forma, mas precisam ser administrados. E quando você administra com sabedoria, no final tudo dá certo. Casamento é igual uma empresa, né? Se o cara chegar dando cabeçada e querer jogar a administração para um empregado fazer, vai sair tudo errado. Então o casamento é assim, você administra ele e a empresa vai ser tocada por muitos anos. O casamento né? precisa ser administrado. Arrisca. Porque tem empresa, você fala, o cara é dono de empresa, não tem problema. Tem um monte de problema, né? É igual um casamento, tem um monte de problema, mas se você administrar os problemas, ele não prejudica o casamento e nem a família. Precisa Então, ser administrado. é outra coisa que você deve colocar aí na sua listinha. Eu tenho que administrar o meu casamento. Não resolver o problema dele, porque resolver o problema seria o quê? Mais fácil fazer, se tiver uma coisa muito ruim, seria separar, ir para cada um para um lado. Quantas vezes eu pensei assim, nossa, será que eu tô sofrendo porque eu quero, né? Vou resolver esse problema aqui, vou me separar. Eu separando, pronto, eu resolvi o problema, né? Mas daí tem horas que a gente cai em si e pensa, poxa, não, né? Eu vou administrá-los, vou ver aqui o que eu posso fazer, vou tentar administrar bem. Porque quando você administra algo bem, quando uma empresa ela tem um bom administrador, quando ela é bem administrada, o resultado final é excelente. Tá. Então vamos concluir isso aqui com chave de ouro. Deus tem um plano para todas as famílias, para todos os casamentos. Basta você entrar na questão do alinhamento com Deus. Se alinhe com Deus, busque reforço em Deus, busque ajuda em Deus, peça ao Espírito Santo, mude a sua maneira de pensar, né? A maneira de tratar sua esposa, seu esposo. Olhe para os seus filhos com os olhos de compaixão, de amor. Queira melhor para você e para sua casa, que eu creio que Deus lá do céu está olhando e deseja isso. Se gostou, então, comenta aí, né? Nós vamos fazer mais vídeos aqui. Eu acho que vai ser pouco tempo para nós. Nós tem umas 3 horas para nós conversar aqui. Meu Deus, ele gosta de falar. Lembra que ele queria... Às vezes ele faz vídeo e fala assim, Júlio, tá bom, vai ficar muito grande o vídeo. Ele, não, Thaís, tem vídeo de 1 hora, 1 hora e pouco. A turma quer ficar no TikTok, só passando o dedinho, vendo dancinhas. Tem que ver coisas que edificam a sua vida. Quer falar muito. Coisas que edificam a sua vida, que vai trazer fé e esperança, tá bom? Então, nós vamos aqui dando o nosso abraço. É a 3ª vez que ele despede. Eu tô igual a sua mãe já, né? Tchau! Nós vamos aqui deixando o nosso abraço. E até o nosso Próximo vídeo. Aí.